Fala galera, Ramon Serra falando, mais um vídeo pro Web Humanas no YouTube, e a gente vai falar um pouco aqui sobre a guerra civil na Síria, e a gente vai tratar aqui isso em 7 perguntas. Tudo que você precisa saber sobre a guerra civil na Síria para você se manter atualizado. Esse é o Lab Lista, vem comigo. A primeira pergunta da lista é: onde fica a Síria? E essa pergunta talvez seja mais fácil de responder, né? A Síria é um país que fica no norte da Península Arábica, é um país árabe, e por conta disso é um país que foi dominado ao longo de sua história por uma série de impérios. Império Persa, Império Grego, Império Romano, Império Turco, Império Bizantino. No final da Primeira Guerra Mundial, você vai ter uma dominação inglesa e francesa ali na região da Península Arábica. E mais tarde, com o final da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a independência da Síria. A Síria de 1946 a 1970 vive uma série de golpes de Estado, quando em 1970 vai chegar ao poder o Hafez al-Assad, né, que é o pai do atual líder da Síria, o Bashar al-Assad. Então o Hafez al-Assad governa a Síria de 1970 até 2000, e de 2000 até hoje está o Bashar al-Assad, né, que é o cara que os rebeldes sírios estão enfrentando aí até hoje. A segunda pergunta é: como e quando começou a guerra civil na Síria? Aí a gente tem que começar a entender o contexto, né? A guerra civil na Síria ela é fruto da Primavera Árabe. Mas o que é a Primavera Árabe? Na verdade é um conjunto de revoltas que vão acontecer, um conjunto de protestos, um conjunto de manifestações políticas da sociedade de países árabes contra aqueles governos, contra aqueles regimes políticos. Pô, Ramon, mas por que isso acontece? Primeiro, que esses países estão sendo muito afetados pela crise do capitalismo de 2008. Aquela crise que o ex-presidente Lula falou que era só uma marolinha aqui no Brasil. Na verdade, essa crise ela vai afetar muito esses países árabes. Então o que vai acontecer? Em 2011, uma série de países vai começar a exigir maior participação política, reformas econômicas, mais democracia. Então essa galera vai começar a se revoltar contra esses governos. Isso vai começar a suscitar uma série de revoltas. Egito, Líbia, Síria e Iêmen, esses países, na verdade, vão ser países que vão ser muito influenciados ali pela Primavera Árabe. E dentro da Síria, na verdade, um conjunto de pessoas, a população civil, vai se colocar contra o regime do Bashar al-Assad e, na verdade, o governo vai responder isso com muita violência. Isso vai acabar levando a uma escalada que leva a gente até um processo de guerra civil. A terceira pergunta é: que tipo de guerra é a guerra da Síria? Na verdade, a guerra da Síria é uma guerra civil. É uma guerra onde a sociedade civil está se juntando contra o governo. Então, diversos setores da sociedade civil, esses setores não são hegemônicos, eles vão lutar contra o governo do Bashar al-Assad. E o que você tem que tomar cuidado, o que se diz muito por aí, é que a guerra da Síria causaria uma terceira guerra mundial. Calma, não é bem assim. Na verdade é que tem uma série de países, uma série de agentes externos que estão fora da Síria, que interferem na guerra da Síria. Na verdade, isso não caracteriza uma guerra mundial. Na verdade, isso caracteriza uma guerra civil, onde, na verdade, esses grupos, às vezes, não interferem diretamente ali na guerra da Síria. Eles oferecem um apoio e, enfim, os lados usam aquele apoio como eles bem entendem na guerra civil. A pergunta 4 é: quais são os lados da guerra? Mas antes de eu te responder, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like aqui e me segue nas redes sociais também. Galera, os lados envolvidos na guerra são dois, né? O governo Assad e os rebeldes. Mas quem são esses rebeldes? Na verdade, esses rebeldes são grupos que, de certa forma, estão ali bem dispersos, que a gente vai falar numa outra pergunta, mas são a galera que em 2011 se levanta contra o governo, vai fazer um conjunto de manifestações ali no contexto da Primavera Árabe, e a galera é reprimida pelo governo Assad. Quando essa galera é reprimida pelo governo Assad, essa rapaziada vai pegar em armas, e na medida que eles pegam em armas, a gente vai começar a ter a escalada da guerra civil, né? A sociedade civil vai se organizar para derrubar o governo. A próxima pergunta é: como a guerra afeta o país? Na verdade, ela vai ter uma das maiores crises humanitárias que a gente tem percebido aí nos últimos tempos, né? Porque a galera ali não quer participar da guerra, foge da guerra, leva suas famílias para fora do país. Existe uma escalada de violência muito intensa dentro do território sírio e grande parte da população síria quer sair dali, né? E essa galera vai tentar encontrar locais melhores dentro da própria Península Arábica, obviamente, mas vai ter uma galera que vai tentar fugir para a Europa, por exemplo. E, sobretudo, dos últimos tempos para cá, tem vertentes políticas na Europa que querem fechar, grupos políticos na Europa querem fechar as fronteiras, né? Então, para impedir que essa galera passe para a Europa, enfim, que entre na Europa, né?
Vamos lembrar que também recentemente houve alguns casos de terrorismo dentro do continente europeu, e a figura do muçulmano ela acaba sendo muito estigmatizada nesse processo, né? Porque atribui-se à figura do muçulmano o cara que é, tipo, por essência um terrorista, né? E a Síria, por essência, é um país onde a maioria das pessoas professam o islamismo, né? Então a maioria das pessoas da Península Arábica são convertidas ao Islã, mas nem todo mundo na Península Arábica é muçulmano, né? Tipo, a gente vai falar isso aqui também numa próxima pergunta. Quem é quem na Guerra da Síria? Essa é a próxima pergunta. Na verdade, você tem que perceber que isso agora é um desdobramento da resposta que eu te dei na pergunta 4. Na pergunta 4 eu botei lá, tipo, o governo Assad contra rebeldes. O governo Assad representa 25% da população síria e os rebeldes representam 75% da população síria, obviamente. Então quem é que apoia Assad? Xiitas, alauítas e drusos, que são vertentes do islamismo. Assad conta ainda também com o apoio dos cristãos. Para além disso, quem vem de fora apoiar Assad é o grupo Hezbollah do Líbano, né? Tipo, uma milícia que vem do Líbano. A gente tem aqui a presença também da Rússia, né, que remete aos tempos da Guerra Fria. A presença soviética na Rússia, na Síria, era uma relação muito próxima naquele contexto, né, sobretudo depois ali da ascensão do Hafez al-Assad. A Síria é uma grande cliente de equipamento bélico, de equipamento militar da Rússia. E a gente tem também a presença do Irã, que é uma potência regional ali, que vê com bons olhos o governo Assad e apoia o governo Assad. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem aqui os 75% da população síria que não consegue deter o governo Assad, porque na verdade não forma um grupo coeso. Na verdade a gente tem indivíduos ali de origem sunita. E os sunitas a gente pode dividir eles em dois grupos, né? A gente tem os grupos mais moderados ali dentro daquele contexto e tem também um outro grupo que vai formar o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é aquele grupo que tomou algumas regiões da Síria, que tocou o terror, obviamente de uma perspectiva mais midiática, né? E para além disso a gente tem os curdos. Os curdos que são o maior grupo étnico daquela região que não tem Estado. Então o sonho dos curdos, na verdade, é fazer o Kurdistão. Então eles ocupam alguns países, né, como a Turquia, o Iraque e tal, e ocupam também a Síria. Então eles são uma presença muito incômoda para Assad. Então Assad, na verdade, tem hoje especificamente, quando eu estou gravando esse vídeo, o maior incômodo do Assad são os curdos. Então, até porque o Estado Islâmico já perdeu muita força dentro da guerra civil na Síria, né? Então, o que acontece? Para além disso, a gente tem a presença dos Estados Unidos e as potências ocidentais. Ramon, quem são as potências ocidentais no dos Estados Unidos? Especificamente Grã-Bretanha e França. Tá? E a gente ainda tem ali a presença da Arábia Saudita, que é uma outra potência regional, que é rival do Irã. E, Ramon, e Israel? Israel, na verdade, está um pouco ali tipo, em cima do muro, porque Israel não apoia Assad, mas também não apoia os extremismos. Então, Israel fica ali meio que numa perspectiva meio que em cima do muro, né? Então, nesse mosaico, então, assim, não é muito fácil de você perceber. Você tem que começar a entender que a Guerra da Síria, ela é uma guerra que ela ganha um contorno de apoios externos muito grande. E isso vai fazer com que ela acabe se tornando uma guerra muito confusa de se entender. E a última pergunta é, quem fez os ataques químicos em 2017 e 2018? Galera, não tem como a gente ter certeza, porque na verdade o que acontece é que na verdade os depósitos de armas químicas vão trocando de mão em mão. Ora estão com Assad, ora estão com os rebeldes, então a gente não tem como ter certeza de ser assertivo e dizer, cara, tá com Assad, ou tá com os rebeldes. Então não tem como a gente dizer isso. Mas existe, na verdade, uma desconfiança sobre o governo Assad, porque a Síria não assinou o acordo contra a proliferação de armas químicas lá em 1993. Então, por conta disso, existe toda uma desconfiança da comunidade internacional acerca disso. A Síria, na verdade, ela também não faz parte da organização contra a proliferação de armas químicas, que existe desde também de 1997, e isso faz com que a comunidade internacional tenha um certo cuidado ao olhar para a Síria nesse sentido, né? Então, acaba até que a mídia já afirma, com muita certeza, de que foi o Assad, né? Usando aquele discurso de que foi o ditador, que não sei o que, para ali, parar. Você também tem que tomar cuidado com esse discurso, porque existem outras ditaduras ali que são apoiadas pelo próprio Estados Unidos, né? A própria Arábia Saudita é uma monarquia de um caráter absolutista que é apoiada pelos Estados Unidos, né? Não é um governo tão democrático assim. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês se inscrevam no canal, curte aí, compartilha, me segue nas redes sociais,
que na próxima semana a gente vai vir aqui com um vídeo sobre o ato institucional número 5, que rola lá em 1968, na ditadura militar, que faz 50 anos esse ano, né? Então eu vou te explicar o contexto do que vai acontecer ali para a gente chegar ao ato institucional número 5. Galera, forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!